conheceu você. E quando Jesus ensinou o sermão da montanha, você não estava lá, e ele não pode dizer que conheceu você. E quando Maomé destruiu os deuses de Caba, você não estava lá, e ele não pode dizer que conheceu você. Como pode alguém dizer que é seguidor de um homem santo sem ter ao menos vivido lá, quando ele andava sobre a terra? Como pode alguém dizer que o livro santo e meditações pode libertar ou salvar, depois que virou história? E quando Filipe condenava todo o sistema, eu estava vivo lá e sou testemunha de tudo que aconteceu. Eu e Filipe dividimos as nossas dores. Ele é amigo meu, por isso ele pode dizer que me conheceu. Como pode alguém dizer que é seguidor de um homem santo sem ter ao menos vivido lá, quando ele andava sobre a terra? Sintam-se cumprimentados. Saudações a todos os habitantes da Terra. Deus vos abençoe pela vossa presença. Deus vos abençoe por terem sintonizado conosco para poderem saborear das boas novas preparadas para a nossa geração. Vocês podem visitar o site www.filipicapu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixar gratuitamente o livro do profeta Capo Filipe, para ter então em primeira mão todas as palavras que Deus deu ao profeta Capo Filipe para a nossa salvação, para que possam, no entanto, analisar e tomar a vossa própria conclusão. Enquanto estivermos vivos, é sempre bom, no entanto, buscarmos Deus e termos a certeza se as nossas crenças, o caminho que estamos a seguir, exatamente concorda com Deus ou é para a nossa salvação. Senão, estaremos simplesmente seguindo, no entanto, pensamentos humanos, caminhos de Satanás, como nos outros tempos, não é? Muitas pessoas rejeitaram o profeta de Deus, estavam tranquilos, estavam consolados nos caminhos em que estavam, pensando que estavam a servir Jeová. Portanto, hoje nós conseguimos, quando lemos a Bíblia, conseguimos ver que essas pessoas estavam se tranquilizar exatamente no caminho da perdição. Eis a razão de que nós, hoje, a nossa geração, temos que estar muito atentos com o que vamos seguir. Mesmo pensando, acreditando que aquilo é verdade, mas temos que estar atentos para ter a certeza se realmente é verdade ou não, ou existe outra coisa
que é verdade que Deus esteja a fazer que eu não consiga ver, não é? Portanto, vocês sabem que nós temos trazido para vós temas pertinentes e temas de interesse a todos, e eu quero aqui, em 30 minutos ou menos, partilhar convosco este tema imperdível, tema, no entanto, produtivo, de interesse a todos, não é? Israel rejeitou profetas e creio, ou então pediu reis pediu a Deus que lhes desse reis, pediu ao profeta Samuel que lhes desse reis, ao invés de um profeta mensageiro, ao invés de pedir a Deus que Deus lhes enviasse um profeta para lhes guiar na vontade de Deus, eles cobiçaram, desejaram aquilo que as nações viviam, portanto, eles também quiseram caminhar como as nações e pediram por um rei. E, portanto, isso não foi nem do agrado do profeta Samuel, nem do agrado de Deus, apesar de que no final os seus desejos foram exatamente realizados. Isto também do lado espiritual, ou então do lado das nações, também encontramos que a humanidade rejeitam o profeta que Deus envia. Quando Deus envia um profeta mensageiro, essas pessoas, a humanidade, tende a rejeitar profetas mensageiros para simplesmente seguir religiões, está a ver? Eles já procuraram religiões, já escolhem religiões, procuram qual é a igreja que faz mais milagre, qual é a igreja que é mais antiga, qual é a igreja que tem mais história, qual é a igreja verdadeira, assim por diante. Ao invés de pedir profeta de Deus, ao invés de aceitar o profeta de Deus, ao invés de procurar o profeta que Deus enviou, portanto, no seu tempo, estão exatamente a procurar religiões, estão exatamente a escolher religiões, estão aí a seguirem reverendos, está vendo? Eu poderia aqui dizer que também cobiçaram que com os ateus, com as pessoas que não acreditam em Deus, existem suas próprias organizações, portanto, hoje também os religiosos estão a imitar tudo o que as pessoas que não acreditam em Deus, a política, a homossexualidade e tantas outras organizações que não têm nada a ver com Deus fazem, e eles também implementam isso na igreja, portanto, enquanto deveriam simplesmente procurar Deus e o que Deus está a fazer no seu tempo. Portanto, o mesmo espírito, o mesmo demônio que levou Israel a pedirem reis, rejeitando o profeta, este espírito, este demônio, também está nas nações hoje, ao invés de procurarem profetas. Quando Deus enviava profetas para Israel, para o judaísmo, não é? Ou para os judeus, no entanto, eles matavam os profetas, aprisionavam os profetas, apedrejavam os profetas, assim por diante, castigavam os profetas. Hoje também para as nações é a mesmíssima coisa, a coisa tende simplesmente a se repetir. Hoje, quando Deus envia um profeta, o primeiro profeta que Deus enviou para as nações foi Paulo, foi aprisionado, não é? Depois Deus enviou vários profetas, Irineu, Columba, Martim Lutero, João Rússio, que foi queimado vivo. Eu vou aqui ler para vós alguns versículos, não é? Primeiro vou começar com o livro irei ler aqui o livro de Samuel, o livro de Mateus, se Deus ainda permitir, o livro de Lucas, e ainda hei de ler aqui o livro que contém as palavras de vida eterna para a nossa geração, que é o livro do profeta Caco Filipe, para que vocês possam compreender exatamente o que tem acontecido com a humanidade. É simplesmente preocupante, não é? Que quando Deus, no seu amor, envia-lhes um profeta, eles fazem, ao invés de verem que no passado, não é? As pessoas que rejeitavam os profetas, as pessoas se enganavam com as suas intuições, com as suas crenças, se tranquilizavam na perdição. Vejam só que as pessoas que rejeitaram, disseram que Jeremias merecia a morte, Jeremias era falso, Jeremias era o enviado de Satanás.
todos esses estavam no errado, tá vendo? Era necessário crer em Jeremias. Portanto, hoje, as pessoas deveriam ver que aconteceu no tempo de Jeremias, que havia um homem chamado Jeremias, que a humanidade combateu, a humanidade rejeitou, e preferindo estar exatamente nas suas crenças pagãs. Portanto, é necessário estar com o profeta de Deus. Hoje, aí depois de Jeremias, foi enviado Isaías, a mesma coisa aconteceu, rejeitaram o profeta Isaías, dizendo que Isaías era o enviado de Satanás, não era de Deus, porque profetizava mal contra Israel em nome de Deus, assim por diante. Portanto, as pessoas hoje não querem ver como isso exemplo, mas hoje estão de novo se consolando, se sentindo bem nas religiões, em vez de tentarem pensar um pouco, tentar raciocinar um pouco. Mas por que estou numa religião? Por que estou numa igreja católica, protestante, evangélico ou branamista? Por que sou um católico? Por que sou um muçulmano? Por que sou das Assembleias dos Deuses? Por que sou pentecostal? Por que sou da Universal? Será que Deus já enviou um profeta que fundou uma igreja? Será que no passado, em toda a história da salvação, as pessoas foram membros das igrejas? As pessoas estavam com Noé, eram membros de igrejas? As pessoas estavam com Jeremias, eram membros de igrejas? As pessoas que seguiram Jesus eram membros de igreja, se tornaram membros de igreja e seguiram Jesus? As pessoas devem ter tempo de exatamente analisar isso, ao invés de se tranquilizarem, se consolarem nas religiões, nas igrejas, enquanto Deus nunca aconteceu no passado. Não tem nenhum exemplo na Bíblia que mostra que existiu um povo que, no entanto, caminhou numa igreja. Que, no entanto, existe. Sempre as escrituras falam de Moisés e os profetas, Samuel e os profetas, David e os profetas. Sempre um profeta no meio do povo. É isso que as pessoas deveriam, no entanto, analisar, procurar compreender e seguir um profeta de Deus. Porque ninguém deve seguir uma religião. A religião não é de Deus. Não foi Deus que enviou a religião. Senão, mostre-nos na Bíblia, pelo menos, um versículo só da Bíblia em que as pessoas precisaram de fazer o que hoje está se fazendo nas igrejas para estarem com Deus. Ou estiveram com um profeta de Deus. Está vendo? Mas hoje as pessoas rejeitam de novo um profeta de Deus, aprisionam de novo um profeta de Deus, chamam de novo de enviado de Satanás, um profeta de Deus, para estarem nas suas próprias escolhas. Escolheram as religiões. Eu prefiro seguir o Honor Kutani, prefiro ser das Assembleias, eu estou bem aqui na Católica, eu estou bem aqui nas Assembleias dos Deuses, eu estou bem aqui nos Pentecostais, pelo menos aqui no Testemunha de Jeová. Só se consolam. Não porque Deus já enviou uma igreja chamada Testemunha de Jeová, não porque Deus já enviou no passado um profeta de Deus que fundou uma igreja, mas porque os demônios hoje na Terra apoderaram-se de corpos humanos e fundaram igrejas, e a humanidade está enganando-se nisso, estão nas igrejas. Quem na Bíblia fundou uma igreja? Quem na Bíblia seguiu uma igreja? Quem na Bíblia foi membro de uma igreja? Aqueles que foram membros de uma igreja eram de Deus? Aqueles que rejeitaram um profeta eram de Deus? Aqueles que andaram sem um profeta estavam com Deus? Aqueles que rejeitaram Noé estavam com Deus? Os que rejeitaram o profeta Isaías estavam com Deus? Os que rejeitaram o profeta Daniel estavam com Deus? Os que prenderam e mataram o profeta Jesus estavam com Deus? Os que prenderam o profeta Paulo estavam com Deus? Hoje, por que as pessoas podem estar com Deus enquanto rejeitam o profeta de Deus? É necessário estar com o profeta e não estar numa igreja. Senão, mostre-me só. Eu preciso somente de um versículo que me mostre, que diz que nós devemos seguir uma igreja, ou devemos ser membros, devemos seguir fundadores de igrejas, ou teólogos, doutores em teologia. O que vocês estão a fazer é procurar ser inimigo de Deus. Ser membro de uma igreja é procurar ser inimigo de Deus. Eu vou aqui ler para vós
alguns versículos, começando mesmo com o livro de Mateus, não é? Mateus capítulo 23, não é? Mateus capítulo 23, versículo 36 a 37, eu vou aqui ler para vós, para que vocês possam compreender que não é numa igreja que vocês devem estar ou se sentirem tranquilos. Não devem rejeitar um profeta de Deus. Devem procurar um profeta de Deus, porque todos os tempos, a própria Bíblia que vocês carregam, a própria Bíblia que vocês colocam nas vossas cabeceiras, a própria Bíblia que vocês carregam nas suas pastas, essa Bíblia que vocês folheiam todos os domingos, nos mostram que o povo de Deus sempre esteve com um profeta de Deus, sempre seguiu um profeta de Deus, nunca foi membro de uma religião, de uma igreja. Os que rejeitaram o profeta enviado por Deus sempre estiveram com Satanás. Por que hoje vocês vão se tranquilizar, vão se consolar numa religião, numa igreja, uma religião que foi uma herança, alguma coisa que os vossos pais geram, alguma coisa que os vossos avós geram, alguma coisa que foram nascidos lá e vocês dizem que é de Deus? É de Deus como? Para começar, a religião veio aqui por causa da colonização. Como é que alguma colonização pode trazer a salvação? Vocês veem? Portanto, vou aqui ler para vós no livro de Mateus, não é? Capítulo 23, versículo 36 a 39. Em verdade vos digo que todas... ok? Vou começar mesmo do 37. Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja os que são lhes enviados. Ok? Aqui diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, a cidade que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Vocês veem? Jerusalém que mata e apedreja, não é? Aquele que são enviados. Deus enviou Jeremias e eles aprisionaram Jeremias, mataram. Deus enviou o profeta Isaías e eles apedrejaram e mataram Isaías. Deus enviou Daniel, enviou Malaquias, enviou João Batista, enviou Jesus e eles aprisionaram Jesus e mataram o Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Cidade diz Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Deus esse clama: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata e apedreja os profetas de Deus, aqueles que lhes são enviados, não só os profetas de Deus, assim como todos os que lhes são enviados para a sua salvação. Quem envia esses é Deus. Portanto, quando eles, ao invés de receber, eles apedrejam e matam os profetas e os enviados de Deus. Eu ainda continuo aqui com a leitura. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas? E tu não quiseste. Eis que a vossa casa fica deserta. Não é? Deus este, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, clamando a Jerusalém, que apedreja e mata os profetas de Deus. E se consolam e pensam que, no entanto, estão exatamente a seguir a verdade de Deus. Fique em sintonia conosco, não saia daí, partilhe esta live aos seus amigos e conhecidos. Ainda estamos a falar acerca de rejeitar profetas e aceitar profetas. Partilhe essa live, sintonizem conosco e participe da nossa live com seus comentários e as suas opiniões. Tango nayoki message ya mosakoli Kaku Philippe nameki koyoka ye mpe nanzimi message eza mpenza ya solo matondo mingi Nzambe na ngai ata bato baseka ngai eza likambo te ya motuya mingi ezali ete nakuti nzela ya bosolo nayoki Nangae Nayoki
banda mukili ekela maki Zambe ayembi banda naye bapanzani esika nyonso nde yango wana atindaka mosakoli ayaka na maloba yatango na ye. Visitem o site www.philipekaku.org/pt ou simplesmente entra no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe, o livro este que contém as palavras de vida eterna na nossa geração. Ou então entra em contato conosco, com os contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo para que nós possamos partilhar convosco, possamos servir-vos às boas novas preparadas para a nossa geração. Vou aqui, portanto, ainda informar-vos, esclarecer-vos, trazer-vos detalhes, não é? Trocar em 500 este tema que eu preparei para vós hoje, para que possam compreender como é que Deus trabalha em cada geração, sempre com um profeta mensageiro de Deus, sempre com um profeta numa geração e, portanto, a humanidade sempre com o mesmo comportamento de rejeitar o profeta de Deus, de aprisionar o profeta de Deus, de matar o profeta de Deus, como anteriormente mataram e apedrejaram os profetas de Deus e os enviados de Deus, hoje aprisionam e matam os profetas de Deus. Como eu dizia há pouco tempo, eu ainda he de ler aqui, João Hus, o enviado de Deus, foi queimado vivo na fogueira. João Hus foi enviado exatamente por Deus para a salvação da humanidade, com uma mensagem para que a humanidade despertasse e saísse da perdição em que se encontravam, para, no entanto, servir a Deus, adorar a Deus em espírito e verdade. Mas rejeitaram o profeta João Hus, aprisionaram o profeta João Hus e ainda queimaram-no vivo na fogueira o profeta João Hus e ainda obrigaram ele a se arrepender por ter pregado, anunciado a vontade de Deus ou a palavra de Deus. Mas, no entanto, eram eles que deviam se arrepender por terem abandonado Deus e seguirem seus caminhos. Eram eles que deviam se arrepender por terem abandonado Deus e procurar fundar e serem membros religiosos. Mas eles aprisionaram e mataram, queimaram vivo o profeta João Hus, enquanto eles traziam exatamente a salvação para eles. Ainda vou aqui ler para vós no livro de Lucas 13, começando mesmo do versículo 23. E alguém lhe disse, Senhor, são poucos os que devem ser salvos? Alguém perguntou ao Senhor Jesus Cristo, são poucos os que devem ser salvos? Mas ele lhes disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Desde o momento em que o dono da casa, se levantar e fechar a porta, e vós começareis a ficar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele respondendo, vos dirá, não sei de onde sois. Vocês veem? É necessário, o Senhor Jesus Cristo diz, trabalhai enquanto é dia. Quando Deus envia um profeta mensageiro sobre a face da terra, é necessário que a humanidade acredite nesse profeta enquanto este profeta está vivo. É necessário seguir este profeta enquanto está vivo e não ser como o ladrão na cruz ou aquele que estava à esquerda de Jesus na cruz, que somente reconheceu que Jesus era o enviado de Deus depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, depois de alguns segundos da morte de Jesus, ou um segundo depois da morte de Jesus, ele diz verdadeiramente, este era o enviado de Deus. O que é que isso já tem? Não tem nenhum impacto, não tem nenhum lucro ou vantagem. Ele tinha que reconhecer, como o outro que estava à direita de Jesus na cruz, reconheceu o Senhor Jesus Cristo enquanto Jesus está vivo. Portanto, quando Deus leva o seu profeta, quando o profeta morre, termina a sua missão, Deus fecha a porta. No entanto,
do lote daquele profeta, porque o profeta mensageiro é a porta para o paraíso, é o reino dos, é a porta para o reino dos céus, é o reino dos céus na terra. Ninguém entra no reino dos céus sem acreditar no profeta mensageiro do seu tempo. Enquanto isso, as pessoas procuram rejeitar o profeta de Deus, ao invés de aceitar o profeta de Deus, se tranquilizam, se consolam nas suas crenças e práticas, já escolheram a Igreja Católica, já escolheram a Igreja Assembleia dos Deuses, já escolheram Pentecostais, Nazareno, assim por diante, Universal e sei lá como Poder do Novo Mundo, sei lá como, ou então Testemunha de Jeová, ao invés de estar com o profeta de Deus, rejeitam o profeta de Deus e já escolheram as suas religiões. A mesma coisa que os demônios anteriormente, que se apoderaram dos seus pais, rejeitaram os profetas de Deus, aprisionaram os profetas de Deus e mataram os profetas de Deus. Portanto, hoje, novamente, as pessoas não seguem um profeta. Hoje, cada um diz: eu sou fulano, eu sou membro da igreja Y, eu sou fulano, eu sou da igreja Y. Nunca é discípulo de um profeta mensageiro que Deus enviou sobre a face da terra. Se está com um homem, está com um curandeiro em nome de Deus. Se está com um homem, está com um teólogo, doutor em teologia, fundador de uma igreja, em vez de estar com um profeta que Deus enviou, profeta mensageiro, a boca de Deus, o mensageiro de Deus, o porta-voz de Deus, que traz mensagem da parte de Deus, e não um fundador de uma empresa que, portanto, se chama de igreja. Portanto, é enquanto o profeta de Deus está vivo que se deve seguir. Mas quando o profeta morre ou termina a sua missão, Deus fecha a porta. E você, se você for a reconhecer, por exemplo, depois, hoje, ninguém pode dizer que eu sou discípulo de Jesus, eu sou apóstolo de Jesus, eu sou apóstolo, pastor de Jesus, eu sigo Jesus, Jesus é meu sei lá como. Não, Jesus está a dizer aqui: façam o esforço de entrar pela porta estreita enquanto há tempo, porque senão o dono da casa há de se levantar e fechará a porta. E se ele fechar a porta, ninguém mais terá a oportunidade de, portanto, entrar neste local, neste grupo, neste lote, porque Deus terá fechado a porta. Portanto, Deus fecha logo a porta assim que o profeta que ele enviou termina a sua missão ou exatamente morre. Quando Moisés morreu, Deus fechou a porta. Quando Isaías morreu, Deus fechou a porta. Ninguém mais poderia entrar onde estava Isaías. Ninguém mais poderia dizer: eu sou discípulo de Isaías, discípulo de Moisés. Por exemplo, havia alguns demônios no tempo em que Jesus estava aqui na terra que tiveram a coragem de dizer que eram discípulos de Moisés, enquanto Moisés já havia morrido há muitos anos antes. Está vendo? Moisés já havia morrido há muitos anos antes e alguns demônios vivos em corpos humanos estavam, no tempo em que Jesus estava na terra, a dizerem que eram discípulos de Moisés. Está vendo? Enquanto Deus já tinha fechado a porta dos discípulos de Moisés, Deus já havia fechado a porta dos discípulos de João Batista, dos discípulos de Jeremias, Isaías, assim por diante. Portanto, depois de Jesus ascender, voltar na sua destra de Pai, depois dos apóstolos terminar a sua missão, Deus fecha a porta. Hoje, só um demônio pode dizer que eu sou discípulo de Jesus. Só um demônio pode dizer que eu sou discípulo de Moisés. Só um demônio pode dizer que eu sou discípulo de Paulo, porque os filhos de Deus sabem que Deus já fechou a porta de Paulo, já fechou a porta de Jesus de Nazaré, já fechou a porta de Moisés, de Isaías, assim por diante. E hoje a porta que está aberta é do profeta Caco Filipe. Rejeitar o profeta Caco Filipe é rejeitar Deus. Quando o profeta Caco Filipe morrer, terminar a sua missão, Deus fechará a porta. E só um demônio pode dizer que eu sou discípulo de Caco Filipe, enquanto Caco Filipe já não estará mais na terra. Portanto, você só pode ser discípulo de um profeta vivo enquanto você está na terra, enquanto o profeta de Deus está vivo na terra, porque Jesus aqui disse que façam o esforço de entrar pela porta estreita, porque antes ou então depois o dono da casa irá fechar a porta, e quando fechar, vocês estarão por lá fora. Eu sou de Jesus, eu sou de Jeremias, eu sou
de Moisés, ainda vou prosseguir aqui com a leitura para vocês perceberem que hoje não existe nenhum discípulo de Jesus. Esses que dizem que são discípulos de Jesus são demônios que se apoderaram dos seus corpos, que rejeitaram Jeremias, Isaías, Daniel e hoje estão a rejeitar o profeta Caco Filipe. Aqui diz novamente, procedendo aqui com a leitura, ainda estou a ler Lucas 13, não é? Versículo agora, vou aqui ler-vos o versículo 26, porque o Senhor já disse. Então começareis a dizer, na tua presença comemos, porque o Senhor dirá, não é? Que eu não vos conheço de onde vocês são. Então começareis a dizer, na tua presença comemos e bebemos e ensinaste nas nossas ruas. E ele dirá, digo-vos que não sei de onde vocês sois. Ou não sei, digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas. Não é? Este é o versículo 28. Lá haverá ranger de dentes, haverá choro e ranger de dentes. E quando vocês verem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês expulsos. Amém. Quando vocês verem Jacó, Abraão, Isaac e todos os profetas no reino de Deus. Aqui não há espaço de religiões aqui. Aqui não há espaço de teólogos aqui. Aqui não há espaço de religiões ou igrejas dizer que quando vocês verem Abraão, Moisés e as igrejas. Não. Quando vocês verem Jacó, Isaac e os profetas no reino dos céus, de Deus. E vocês, expulsos desse reino, vocês estarão bem distantes lá. Portanto, lá haverá choros e ranger de dentes. Quando vocês verem Jacó, Isaac e todos os profetas no reino dos céus, são os profetas a porta do reino de Deus. Só por meio de um profeta de Deus você alcança a salvação. Só por meio de um profeta de Deus você conhece Deus. Só por meio de um profeta de Deus você conhece a verdade que te liberta e te salva. E não numa igreja, não numa religião, não nessas empresas chamadas igrejas, não nessas lojas chamadas igrejas. Essas mesquitas, essas igrejas, essas sinagogas que vocês vão hoje participam, são um esgoto do diabo Satanás. São empresas e lojas do diabo Satanás. É Isaac, é Jacó, são os profetas que estarão no reino de Deus. Quanto a vós, estarão expulsos do reino de Deus. Portanto, não rejeitais os profetas de Deus. Não rejeite um profeta de Deus, mas aceite o profeta que Deus vos enviou para a vossa salvação. Participem da nossa live com seus comentários, com as suas opiniões, com as suas questões. Estamos hoje a falar exatamente daqueles que rejeitam os profetas de Deus para seguirem reverendos e religiões. Não foi Deus que enviou reverendo. Deus nunca enviou um reverendo. Reverendos são demônios. Deus nunca enviou uma igreja. Deus nunca enviou uma religião. Curandeiros em nome de Deus. Bispos, reverendos. Deus envia profeta de Deus. É Deus, é o profeta que Deus enviou, que irá estabelecer, portanto, um apóstolo, um evangelista, um doutor e um profeta de igreja. Mas quanto a reverendos, esses são demônios. Quanto a teólogos, esses são demônios. A teologia do diabo Satanás. As religiões são do diabo Satanás. Os reverendos são demônios encarnados. Portanto, ainda vou aqui continuar a ler, porque hoje, a partir de hoje, vocês não podem mais rejeitar um profeta de Deus para ir numa igreja, num domingo, num sábado, numa sexta-feira, numa mesquita e dizer que eu tenho o Espírito Santo, eu adoro Deus. Nada disso. Deus não se adora na confusão. Deus é Deus de ordem. E ele envia um profeta mensageiro numa geração para manter a sua ordem. É isso que acontece, portanto, com Deus. Eu quero aqui terminar com a minha live, com esta live, lendo aqui, portanto, o mesmo
Lucas 13, 34 a 35. Jerusalém, Jerusalém, como já tinha lido lá, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha de sua ninhada, não é? Da sua ninhada. Das asas, e não quiseste. Vocês veem? E ainda no livro de Samuel, vocês poderão ler com calma nas vossas casas, no livro de Samuel, 1 Samuel 8, portanto, a partir do versículo mesmo 5, assim por diante, poderão perceber lá quando Israel pediu o rei ao invés de pedir profeta, rejeitou o profeta lá, vivo o profeta Samuel, pedindo, no entanto, que lhes desse um rei para que ele fosse igual às nações. E hoje, não é? As religiões, as igrejas, as pessoas pediram, fundaram igrejas, não é? Pediram igrejas e reverendos, Satanás lhes enviou reverendos e igrejas, estão hoje nas igrejas seguindo o diabo Satanás. Portanto, Deus vos abençoe, todos vós que participaram desta live, todos vocês que partilharam esta live aos seus amigos, conhecidos e familiares. Se ainda não o fez, façam já. Partilhe esta live aos seus amigos no Facebook, no WhatsApp, assim por diante, para que eles venham ouvir em primeira mão as boas novas preparadas para a nossa geração, pois nós somos desses que sabem o que estamos a falar, porque o nosso único alvo é a sua salvação. Por hoje, ninguém deve vir dizer eu não sabia, é que eu não entendia, eu não sabia. Não. Nós vamos explicar tudo. Entre em contato conosco com os contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo, para que nós possamos te explicar ou te oferecer um livro físico. Ou então entra no Play Store ou App Store e baixa gratuitamente o livro eletrônico. É só pesquisar Profeta Caco Filipe ou o livro do Profeta Caco Filipe e você terá em primeira mão as palavras de vida eterna para a sua geração. Não rejeite um profeta de Deus, pois quando este profeta morrer, a porta será fechada. E só um demônio pode dizer que eu sou discípulo de um profeta morto. Só os demônios disseram no tempo de Jesus que eram discípulos de Moisés. Só os demônios disseram no tempo de Paulo que eram discípulos, no entanto, de Jeremias ou Isaías. Só demônios que estão a dizer hoje que são discípulos de Jesus, pois a porta já foi fechada. E eles estão exatamente nas religiões, seguindo teólogos, reverendos, assim por diante. Eu vou terminar por aqui. Canimambo a todos pela vossa presença. Zikomo Kwambiri por terem participado e sintonizado conosco. A Santi Sana, Patabasa, Tabonga, todos vocês. Fiquem em sintonia sempre conosco. Gostem, sigam a nossa página do Facebook, o Eco Franco, assim como subscrevam-se no nosso canal do YouTube, o Eco Franco, para que vocês possam sempre receber estas boas novas para a vossa salvação. Obrigado a todos. Obrigado, Zikomo Kwambiri, Asante Sana. Kanimambo, Tabonga. Amém.